A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, irmãos. Estamos meditando mais uma vez sobre a palavra de Deus. Iniciando aí nossa pequena reflexão sobre o livro de João. Vamos estar falando sobre o livro de João, versículo por versículo, ou capítulo por capítulo, né? De acordo com a história que a Bíblia está relatando. Vamos estar meditando dessa forma, amém? Cada história, cada momento, nós vamos estar aí refletindo para a glória de Deus, para o nosso crescimento espiritual, né? E entendimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui vamos estar iniciando em João, capítulo 1. Vamos estar lendo do 1 ao 14, que fala sobre a vida de Jesus Cristo, né? E assim por diante. A cada período, ou história, o tempo que a Bíblia citar no Evangelho de João, nós vamos estar lendo história por história, né? Parte por parte. Amém? João capítulo 1, do 1 ao 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Aqui podemos observar que o livro de João ele já começa, né? Ele se inicia falando que Jesus Cristo ele é o Verbo, a palavra, né? Ele falando sobre Jesus Cristo e mostrando que Jesus Cristo ele não veio ao mundo à toa, porque ele quis vir ou porque ele simplesmente veio. Não. Jesus Cristo ele vem trazendo um propósito. E João já começa, né, expressando justamente isso, que Jesus, sendo Deus, ele já apresenta Jesus como Deus. Porque ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus, ou seja, Deus está lá, alguém estava com ele. E João está exprimindo justamente isso, que Jesus Cristo estava com Deus quando criou todo o universo, quando ele criou o universo, criou a Terra. Jesus já estava com Deus, né? Então João já exprime algo aqui da Trindade, né? Algo poderoso, já começa a mostrar Jesus Cristo como Deus. Foi ousado, né? Mas essa é a verdade, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e ele diz, o Verbo era Deus. Olha lá, ele estava no princípio com Deus. E diz mais, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí João agora começa a fazer outra comparação. Ele apresenta Jesus como luz, né? Porque nós sabemos, para quem não sabe vai ficar sabendo agora,
o nosso mundo, depois do pecado, ele foi tomado de trevas, né? Ou seja, significa que se praticamente nós morremos agora, nós vamos observar que o mundo está numa neblina não, uma escuridão total. É como se estivesse olhando para aquele céu cheio de estrelas, sem estrela nenhuma. Vai ver aquela escuridão, vai ver aquela negritude tomando conta de tudo. E João ele usa essa expressão luz para dizer que Jesus Cristo era a luz que resplandeceu nas trevas. E João ele continua dizendo também que Jesus Cristo veio com esse propósito na Terra, veio com um propósito na Terra, só que ele não veio e ficou para o povo ficar descobrindo quem ele era, né? Não veio para o povo tentar saber quem ele fosse, mas a Bíblia deixa claro, né, que veio também João Batista. Então João começa a falar que teve um profeta que anunciou a chegada de Jesus, que anunciou quando Jesus chegou, que falou que ele realmente era o Messias esperado, que falou que ele era a luz dos homens, né? E a Bíblia começa, João fala que foi João Batista que revelou Jesus Cristo. Na verdade, né, nós sabemos que João Batista, né, João é o nome dele, Batista é só um título, não é o nome dele João Batista, tá? João é o nome, só que Batista é um título porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Nós vamos ler depois uns capítulos à frente aí. Mas sabemos que João Batista, assim seja, ele é primo de Jesus Cristo. E ele anuncia a vinda de Jesus e fala que Jesus Cristo era a luz. E é interessante que os discípulos de Jesus se tornaram discípulos, os apóstolos se tornaram discípulos de Jesus depois, porque esses discípulos eles eram discípulos primeiro de João, né? Como o caso de Pedro, André, muitos outros discípulos eram discípulos de João Batista. E depois João Batista passa para Jesus Cristo, esses discípulos dele falando assim, que ele cresça e eu diminua. A gente vai ler isso aí também mais à frente. Mas João Batista foi utilizado por Deus para anunciar. Então o povo não ficou a esmo, né? O povo não ficou no vácuo, não ficou no mistério de que, né, que Jesus é, tal. Não, João Batista, sendo profeta, com autoridade de Deus, ele mostra, né, ele revelou que Jesus Cristo realmente era algo importante, alguém muito importante, o Messias, né, e tá mesmo o Filho de Deus, né? Amém? Então, esse é o primeiro mistério dessa introdução do livro de João. Deus abençoe.